No vídeo de hoje, faremos um relato com base em documentos históricos sobre como o romance Corcunda de Notre Dame e o seu autor, Victor Hugo, tiveram influência direta para o fim da pena de morte no Brasil. Tá curioso para saber os detalhes? Então vamos ao vídeo. Desde a descoberta do Brasil, a pena de morte vinha sendo aplicada como forma de controlar os rebeldes, sejam eles índios, escravos ou mesmo cidadãos comuns que, temendo serem mortos de forma tão cruel e em praça pública, acabavam por se sujeitarem aos ordenamentos de seus governantes. Porém, conforme a sociedade evoluía moralmente, passou-se a ver a pena capital, antes comumente aplicada, uma forma de punição que deveria ser usada apenas em caráter excepcionalíssimo. E de fato, aos poucos, apesar de ainda continuarem a existir, essas punições foram sendo cada vez menos utilizadas. No início do século XIX, começaram a eclodir várias revoltas orquestradas por escravos que se organizavam e se rebelavam contra os seus senhores, atacando-os e matando-os junto com seus familiares e funcionários. Um dos casos mais repercutidos ocorreu em 1831, em São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, e ficou conhecido como a Revolta das Carrancas, onde escravos rebelados, liderados pelo cativo Ventura Mina, se organizaram com o objetivo de matar todos os brancos da região e tomar suas propriedades, e promoveram um grande arrastão pelas fazendas da região, matando famílias inteiras por onde passavam. Para conter a ação dos rebeldes, outros fazendeiros se uniram às autoridades policiais e conseguiram vencê-los, matando alguns dos rebelados durante o combate e prendendo outros que posteriormente foram condenados à morte. A violência praticada nessas revoltas pressionou as autoridades a aprovarem, em 1835, uma lei que endurecia as penas, condenando à morte qualquer escravo que assassinasse ou praticasse crimes graves contra seus senhores ou qualquer membro de sua família, não sendo admitida a hipótese do criminoso continuar vivo. Essa foi a lei mais dura já instituída no Brasil, pois pelas leis anteriores havia a possibilidade de substituir a pena de morte pelas galés perpétuas, que obrigavam os condenados aos trabalhos forçados para o governo durante todo o resto de sua vida. Durante a vigência da lei de 1835, mais de 500 escravos foram condenados à morte em todas as províncias do Brasil. Nesse período, o país protagonizou as mais pavorosas cenas em se tratando de morte legalizada. No Ceará, por exemplo, foram condenados à morte 16 escravos. Essas condenações marcaram significativamente a história do referido estado. Como exemplo, podemos citar uma delas, aplicada na cidade de Sobral no ano de 1841, contra o escravo Sebastião, que assassinou a facadas o seu senhor, conhecido como Doutor Rego. Sebastião alegou que havia roubado um pouco de aguardente e havia sido descoberto. E com medo de ser punido, resolveu matar o seu senhor e fugiu. Após ser capturado, foi condenado à morte por enforcamento. No dia da aplicação da penalidade capital, o carrasco não conseguiu colocar a corda no pescoço do condenado e afastou-se, chorando copiosamente, com as mãos sobre o rosto. Diante daquela situação, e antes que o juiz tomasse qualquer atitude, o próprio condenado tomou a iniciativa de colocar a cabeça no laço e atirou-se no ar. Sebastião passou vários minutos se contorcendo,
mais do que normalmente ocorria nas demais condenações por enforcamento, o que chocou ainda mais a população, que assistia atônita àquele pavoroso show de horrores. Apesar das cenas chocantes, as condenações à morte continuaram a ocorrer no Brasil. Embora tenha atingido, em sua maioria, os escravos e a parcela da população mais vulnerável, tal penalidade aplicou-se também a ricos e poderosos. O caso mais emblemático foi o de Manuel da Mota Coqueiro, um abastado fazendeiro do Rio de Janeiro que foi condenado à morte por ter mandado matar uma família de colonos residente em suas terras. Pela violência empregada e a quantidade de mortes, o caso ganhou repercussão nacional e a população exigiu justiça. Pressionados, os investigadores e os operadores do judiciário se apressaram para dar a resposta que a sociedade exigia. Com isso, atropelaram os ritos processuais, ignoraram testemunhas, negaram evidências que poderiam inocentá-lo e, por fim, apesar de ter morrido negando a autoria dos fatos, numa época em que existiam homens de honra e palavra, a condenação baseou-se em argumentos como ouvi dizer. Com medo da repercussão negativa por parte da população, nem mesmo o imperador Dom Pedro II teve coragem de conceder-lhe a graça imperial e o rico fazendeiro foi morto por enforcamento no ano de 1855 em Macaé, no Rio de Janeiro. As descobertas posteriores sobre o caso demonstraram a fragilidade do processo que condenou Mota Coqueiro e seu julgamento entrou para a história como um dos maiores erros judiciários do Brasil. Isso fez com que a partir dali houvesse um maior rigor quanto às condenações à morte e uma pressão popular para a sua extinção, e apesar da pena capital ter sido extinta somente em 1889, a última execução de um homem livre ocorreu quase 30 anos antes, em 1861. Essa complacência, porém, não abrangia os escravos, que continuaram sendo sentenciados à morte. Em 1876, o escravo Francisco foi condenado à morte na cidade de Pilar, na província de Alagoas, por ter matado a pauladas um dos casais mais respeitados da cidade. Antes de partir para uma viagem pela Europa, Dom Pedro II havia negado clemência para Francisco e o escravo foi, enfim, executado por enforcamento. Essa viagem de Dom Pedro II pela Europa mudaria completamente os rumos da pena capital no Brasil. De acordo com o estudo de Ricardo Westing, publicado no site oficial do Senado brasileiro, o imperador do Brasil foi recebido 2 vezes pelo famoso escritor Victor Hugo, que o teria influenciado a não mais permitir as execuções no maior país sul-americano. O livro mais famoso de sua autoria, O Corcunda de Notre Dame, relata a injusta condenação à morte de Esmeralda, protagonista do romance e por quem Quasimodo, o Corcunda, era apaixonado. As ideias de Victor Hugo e a trágica trama do seu livro teria influenciado Dom Pedro II a conceder clemência a quem fosse condenado à pena capital no Brasil. E de fato, a execução do escravo Francisco em Pilar de Alagoas, em 1876, foi a última pena de morte executada no país. Houveram sim muitas outras condenações, pois os tribunais continuaram usando a lei de 1835 até o fim do Império em 1889. Porém, Dom Pedro II nunca mais permitiu que fossem postas a cabo.